graça de Deus estarmos aqui hoje, mais essa manhã. A manhã começou bem gelada, mas agora o clima está começando a ficar mais moderado, né? A gente já teve também a apresentação, estamos bem empolgados. E a gente estava comentando, né? A gente costuma ter o culto aqui na quadra, na Páscoa e no Natal. São poucas vezes e é um certo trabalhinho, mas é um ar bom também, né? A gente fica empolgado, o Dia das Mães também é especial, a gente já teve o café da manhã, passamos tempo junto. E para concluir essa manhã, a gente meditar na palavra do Senhor. Não tem nada melhor do que a gente debruçar nas coisas que o Senhor tem para nós, porque nós já temos aproveitado das dádivas dele, tanto o alimento, o tempo com os outros, a comunhão, a graça da vida que nós temos. Deus é muito bom. Hoje é Dia das Mães e eu percebi que eu tive a graça de pregar acho que umas 4 vezes já no Dia das Mães. Eu prego há uns 7, 8 anos, mas nos 3 ou 4 primeiros anos de pregação foram uma por ano. Então, nos últimos 5 anos eu preguei 4 vezes no Dia das Mães. Eu não sei se o pastor João ele planeja as coisas, mas eu estava preocupado porque eu pensei, nossa, tem mais mães da Bíblia para eu pegar para compartilhar. E daí eu senti direção de Deus de a gente manter na série que a gente está falando de mensagens. É uma série confusa, não porque a série é confusa, mas porque a gente está falando sobre um tempo que o povo de Israel estava perdido. Eles estavam longe da terra deles, longe de casa, e nesse ambiente diferente e distante, a vida continuou. E por mais que eles não tivessem as referências que eles tinham antes, a vida continuava, as coisas continuavam, e eu fiquei pensando, nossa, mais um Dia das Mães aqui, estou preparando a pregação, e eu me senti bem parecido com esse povo. Eu também estou longe da minha casa de origem, meus pais moram em São Paulo, e eu comecei a perceber algumas coisas de vez em quando que, o pastor João estava falando agora no começo sobre saudade, que a gente sente, e tem coisas que pegam a gente desprevenido, porque a gente não pensa que sentiria, falta. Hoje de manhã cedo, eu estava preparando as coisas ali do café da manhã, aí eu fui tirar lá em casa um fita-filme para colocar em cima do prato, e daí a caixa estava fechada, e eu pensei, nossa, acho que não está usado, eu vou ter que abrir um novo. Aí eu abri, e quando eu olhei estava pela metade, e daí estava enroladinho na ponta. Eu falei assim, será que minha mãe passou aqui? Porque é ela que guarda assim. Ela não passou na minha casa, eu só percebi que eu virei minha mãe em algum momento. Mas é interessante que a presença dela está em toda a minha casa, quando eu era criança eu falava assim, nossa, mas eu não gosto de guardar assim, dá trabalho ficar arrumando desse jeito. Aí eu olho assim, e daí alguém guarda as coisas quando vem em casa, visita assim, depois que a visita vai embora, guarda diferente de novo. Eu falei, nossa, eu realmente fiquei igualzinho. Mas é graça de Deus, essas coisas pequenas são detalhes pequenos no dia a dia, mas por mais que distante de casa, distante das referências, a gente tem coisas que nos levam à memória, coisas que nos levam a não apenas sorrir, mas olhar para um lugar bom. E na palavra de Deus a gente tem a mesma situação. O povo de Israel estava longe da casa, eles estavam longe das referências, e semana passada o pastor João pregou sobre Daniel. Daniel, ele foi da parte do povo que foi tirado da terra. Eles estavam frescos, eles tinham coisas ainda para lembrar, mas passou o tempo, e daí foi passando o tempo e teve gente que nasceu longe da terra, teve gente que não tinha nenhuma referência, não tinha essas pequenas memórias para guardar, mas o povo como um todo tinha. Talvez uma pessoa ou outra faltava alguma coisa, mas Deus cuidava do seu povo, como uma mãe também, ele deixava pequenos detalhes para o povo relembrar. E o título da mensagem de hoje é Por que você está aqui? E eu acho essa pergunta muito estranha, porque dá para a gente responder de tantas formas. Eu posso perguntar, por que você está aqui hoje, agora, aqui, sentado do jeito que você está? Porque a gente veio para o culto, porque a gente tomou café, a gente está aqui na quadra, um culto diferente. Eu posso perguntar, mas por que você está aqui? Talvez para as mães, por que você está aqui como mãe homenageada? Porque em algum momento, Deus agraciou também e se tornou mãe.
Mas eu posso perguntar, por que você está aqui no momento de vida que você chegou? Você viveu toda a sua vida, você trabalhou, fez as suas coisas, teve toda a sua jornada, alguns mais novos, um pouco mais curta, alguns já mais vividos, viveram outras coisas. Ontem a gente estava conversando lá no encontro dos 70 mais, e a tia Rosa comentou que ela já viveu em umas 500 cidades, assim. Eu não contei, mas me pareceu ser mais ou menos essa quantidade. Vocês podem conferir com ela depois, ela gosta de conversar, incentivo, gente, história maravilhosa. E ela lembra de várias coisas das cidades, tem uma jornada enorme. E a gente passa por essas coisas. Essa pergunta pode mudar a nossa vida inteira. Essa pergunta pode mudar a pergunta e pode mudar as respostas. Vai ser bom, de vez em quando, a gente pensar, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui agora? Vamos ter uma revisão de vida. Essa frase de revisão de vida é uma frase que... Eu vou falar bastante da minha mãe hoje, porque hoje é dia das mães, então tem permissão. Aí eu saco tudo que tem, aí depois no dia dos pais eu falo da minha mãe de novo, né? Mas... é brincadeira. Eu também falo bastante do meu pai, se precisar. Mas no aniversário da minha mãe desse ano, ela quis comemorar de um jeito diferente. E ela falou, eu vou fazer um aniversário, chamar toda a família, assim, né? Chamou a família bem distante, assim, alguns convidou, né? Nem todos conseguiram vir, né? Mas foi bem empolgante, foi bem legal. Tinha alguns familiares que eu nem conhecia, para falar a verdade. Talvez eu tenha conhecido eles criança, mas ela queria que fosse especial porque ela até deu um título pro... Nossa, parecia até evento, né? Tinha tema do evento, né? Tinha decoração temática, assim. E ela chamou de Repente 60. É uma brincadeira com o título de um filme, chama De Repente 30. Mas a brincadeira é para pensar, quando eu percebi, eu já estava nesse ponto de vida. Quando eu bati o olho, eu tinha 60 anos. E o que aconteceu olhando para trás, né? E daí ela compartilhou com a família a jornada de vida dela, algumas coisas que eu também nunca tinha ouvido falar, o que é interessante, porque a minha mãe é uma contadora de histórias. Eu já ouvi milhares e milhares de histórias a vida inteira, e eu achei que eu tivesse decorado todas, ainda tinha umas 2 ou 3 novas, interessante. Mas ela fez esse chamado para a gente rever a vida. Isso ficou um pouco comigo, e eu queria trazer aqui para a gente também. Minha mãe contou da vida dela, ela reviu a vida dela, eu também tenho revisto minha vida. Ainda tenho alguns anos para viver, já vivi poucos anos, mas a gente pode pensar sem fim, se a gente for simplesmente rever. A revisão de vida tem um propósito. A gente faz a revisão, que nem quando estuda para uma prova, porque você quer lembrar de alguma coisa importante para aquele momento. Então a revisão de vida hoje serve para hoje nos conduzir, nos direcionar para um caminho que a gente quer caminhar. Talvez amanhã vai ser outra revisão. É uma coisa que é bom a gente retomar de tempo em tempo, especialmente quando você está longe de referências. E a gente vai ler um texto lá no livro de Esther, capítulo 4. Eu não decidi se eu ia ler o texto inteiro antes, o texto é um pouco comprido, mas eu acho que eu vou ler primeiro o texto completo, daí depois a gente vai parte por parte. Esther, capítulo 4, capítulo todo. Quando Mardoqueu soube do que estava acontecendo, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza, saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Agora eu decidi, eu acho que eu vou de parte por parte mesmo. Mas esse momento aqui, no livro de Esther, eles estão... Já o povo, que nem a gente contou na série que a gente está, eles foram tirados da terra natal deles, da terra de Israel. Eles eram o povo de Israel, né? E eles foram levados para a Babilônia. E lá passou tanto tempo lá, que o império mudou. Aqui era a época do Império Assírio. E depois do período que a gente leu lá em Daniel, já tinha passado muitos anos. E Esther era uma pessoa que estava vivendo lá. Esther e o primo dela, Mardoqueu. Mardoqueu, por mais que fosse primo, tinha alguma diferença de idade, ela estava lá sem pais, sem referência também, mas ele criou ela. Ele era a figura, acho que talvez tanto de pai quanto de mãe, quanto de professor, de primo, de parente. Ele era aquele que ela podia ter
porque ela vivia no palácio. Ela tinha se tornado rainha do império que conquistou a nação deles. Mas ainda assim, ela mantinha esse contato. E por mais que ela tivesse se tornado rainha, e Mardoqueu tinha uma posição confortável até no palácio, ele não era perseguido, não era maltratado, parecia que estava tudo certo a primeiro olhar. Mas aqui a gente lê, e no momento que a gente está no texto, a gente vê que Mardoqueu está rasgando suas vestes, ele está clamando diante de Deus, ele está sofrendo, e não só ele, outras pessoas também, porque naquele momento uma pessoa daquela nação foi contra o povo de Deus e queria perseguir os judeus que estavam vivendo lá. Os judeus que tinham sido levados cativos estavam lá na nação desconhecida de casa, e agora eles estavam com risco de serem todos massacrados. E quando eles ouviram essa notícia, eles clamaram a Deus. O que é interessante, porque o livro de Esther não fala o nome de Deus em nenhum momento, mas demonstra esse clamor que a gente conhece tanto da palavra do Senhor, quando as pessoas se sentem em situações de tanto confusão, dores, não saber o que fazer, lutos. Eles, na Bíblia bastante, vestem-se de pano de saco, cobrem-se de cinza, sofrem, e eles clamam porque eles sabem que Deus escuta. É assim que eles aprenderam na palavra do Senhor, senão não haveria motivo de expressar isso para fora, simplesmente chorar pelas suas próprias dores. Eles estavam lá, clamando com sacos em cinza e se vestindo dessa forma, com jejum, choro e lamento. E daí, depois que Mardoqueu faz isso, continuando no texto, no versículo 4, quando as criadas de Esther e os oficiais pelo harém lhe contaram o que passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Então a gente vê nesse primeiro momento, teve lá um decreto que falava que os judeus iam ser exterminados, e daí depois Mardoqueu sofreu. Esse primeiro momento do texto que a gente leu antes é a reação de Mardoqueu, de clamar e de sofrer diante de Deus. Agora a reação de Esther foi bem diferente. Em vez de clamar pela situação, ela nem sabia o que estava acontecendo. Em vez de tentar descobrir primeiro, a imediata coisa que ela sentiu foi: bom, a minha figura paterna, a minha figura de cuidado está lá sofrendo, eu vou tentar ajudar. Ela tentou tirar os motivos superficiais. Ele estava se vestindo daquele jeito, ele estava clamando, então ela primeiro falou: não, veste aí outra roupa, né? Mandou pessoas para levar roupas para Mardoqueu, e daí depois ela perguntou para ver o que estava acontecendo. A primeira coisa foi tentar resolver o problema para depois perguntar. E às vezes é o nosso instinto natural, né? Não é uma coisa que a gente necessariamente planeja, mas se a gente vê alguém querido passando por necessidade, a gente primeiro tenta, né, ajudar, e daí depois a gente vê o que está acontecendo. Mas diferente talvez do que uma mãe pega, né? O filho volta. Minha mãe dizia que todos os dias, sem exceção, eu voltava para casa com algum ralado. E nos primeiros anos a minha mãe ficava muito preocupada. Depois eu já sabia o metiolate, ela já só orientava assim, falando, né? Puxa o short para não sangrar na roupa, e era um negócio. Mas ela sempre perguntava por quê, né? E eu não lembro disso. Mas aparentemente eu tinha uma criatividade incrível, porque era sempre um motivo diferente que eu ralava no joelho. É sempre o joelho da direita, por algum motivo. Isso não é relevante. Mas a gente tem esse instinto de querer cuidar, de querer buscar o que está aparente, o que está urgente nos nossos dias. Mas Mardoqueu, ele tem uma resposta diferente, lá no versículo 6. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que havia acontecido e quanta prata Amã, o inimigo dos judeus, tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio, o que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Mardoqueu, em vez de simplesmente fazer aquele negócio, se você está em necessidade, alguém vem te ajudar, ele vai lá, desabafaria, falaria um pouco,
já começou direto ao ponto. Ela mandou alguém falar e ele já queria explicar tudo o que estava acontecendo. E essa situação, ela é bem séria. Se a gente for voltar lá, não precisa projetar, mas eu vou ler aqui rapidinho. No versículo 2, quando Mardoqueu ele se vestiu de pano de saco, ele foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Uma coisa na cultura, não só na cultura de Israel, na cultura daqueles povos da região, era o rei, ele tinha o dever de conduzir o seu povo também, mas fazer justiça em relação ao seu povo. Se tinha alguém que sofria injustiça, eles não tinham, podia processar outra pessoa, fazer alguma coisa assim, eles iam até o rei e falavam, ó rei, minha situação é assim, faz alguma coisa. Se o rei julgasse que você estava certo, ele te fazia a justiça em relação à sua situação, e se ele julgasse que não tinha motivo, ele te mandava embora. Ou outra coisa, mas aqui no império que eles estavam vivendo, nem mesmo podia entrar na presença do rei se você estivesse vestido daquela forma. E pessoas vestidas daquela forma, pessoas em sofrimento, eram pessoas que queriam justiça, que queriam alguma coisa. Então ele foi lá, mas ele não tinha sido já atendido de começo. Nem mesmo chance ele teve. Mardoqueu, ele pede para que Esther insistisse à presença do rei. Será que ela teria chance diferente dele? Ela era a rainha, é verdade. Mas essa regra não tinha nome, não tinha quem. Era uma regra que não poderia entrar, pelo menos vestido daquela maneira. Mas não poderia entrar mesmo se qualquer um, se não tivesse o convite primeiro do rei. Então não era você chegava na sala de espera e esperava a sua vez. Você tem que ser chamado lá para poder entrar, senão tinha risco de morte. E mesmo assim Mardoqueu fez esse pedido. E a gente vê o que continua, lá no versículo 9. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Ela era rainha. Ela não era chamada à presença do rei há mais de 30 dias, o que, segundo o que o texto demonstra, era um tempo considerável, talvez que ela nem mesmo tivesse chance, talvez que o rei tivesse até esquecido dela, porque naquele império ele tinha quantas mulheres ele quisesse, ele tinha quantas riquezas ele quisesse, ele tinha todas as distrações do mundo. Esther sabia que ela tinha muita chance de sofrer riscos de vida, e ela ponderou com Mardoqueu, que estava apresentando essa questão. Quando o decreto foi dado, a reação de Mardoqueu foi sofrer, foi clamar diante de Deus. A reação de Esther foi tomar cuidado com ele. Depois a reação de Mardoqueu foi pedir que Esther fizesse algo a respeito. E a reação dela foi ponderar sobre a situação. E a gente pensa aqui, o que será que está acontecendo? Por que a história é contada dessa maneira tão, eu ia falar teatral, mas a história é toda como se fosse um drama mesmo. A gente vê que existem várias novelas sobre a história de Davi, sobre a história de outras figuras bíblicas. O livro de Esther, ele é escrito quase como uma novela que a gente pode ler. Quase não, né? Ele é uma novela assim. As coisas acontecendo são dramáticas, são intensas, são cenas, são vais e voltas de frases, de retornos, e tem um motivo para essas coisas. A gente tem aqui uma diferenciação entre a postura de Mardoqueu e a postura de Esther. A postura talvez de alguém que quando tinha saído da terra tinha mais referências, e alguém que já estava sendo criada com todas as distrações, por mais que Esther tinha sido criada por Mardoqueu, ela tinha menos referências, ela tinha menos direção do olhar dela, por mais que ela fosse obediente, por mais que ela fosse correta no que ela fazia, talvez alguma coisa estava faltando. E o texto indica o que é isso que está faltando. Porque enquanto ela tenta ponderar com a sua razão, com as situações que, se a gente for olhar, faz todo o sentido do mundo. Ela foi ser uma pessoa responsável, ela checou as situações aos seus arredores e ela tomou uma decisão. Mardoqueu, ele fez o contrário. Ele primeiro tomou a decisão e depois ele aplicou ao seu arredor. E o texto indica por que isso foi feito dessa forma. A gente continua lá no versículo 12.
Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Aqui ele coloca, talvez na linguagem que ela tinha dito, né? Ela foi ponderar racionalmente e ele respondeu com uma ponderação também. Mas a ponderação dele apontava para um lugar diferente. Ele fez essa pergunta: por que será que você está aqui? Talvez ela não tivesse pensado isso. Ela já estava assim: estamos aqui, estamos passando por isso, você está sofrendo, o povo está sofrendo, a gente corre risco de vida, vamos tomar essa decisão. E Mardoqueu faz essa pergunta: por que será que você está aqui? Será que tem um motivo diferente? Será que a forma de pensar tem que ser outra para tomar as decisões? Para a gente fazer o que a gente precisa fazer? Talvez corra risco de vida, mas aqui pelo que ele diz, ela correria risco de vida mesmo não fazendo nada. Então, em vez de hesitar, faça alguma coisa nessa direção de poupar o povo, porque ele diz que mesmo se ela ficar calada, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Ele fala desse jeito, mas o que ele indica aqui é uma crença firme de que Deus iria cuidar do seu povo. Alguém que está longe da terra, que sofreu derrotas atrás de derrotas, o povo tinha sido devastado, o governo tinha sido destruído, eles não tinham mais o sacerdócio que eles tanto se orgulhavam, não tinham reis, e os profetas que eles tinham só davam bronca no povo que estava vivendo longe da terra. Mardoqueu, ele tinha essa crença de que certamente Deus iria cuidar do seu povo. E essa crença estava bem firmada na palavra do Senhor. A gente vê lá em Josué, capítulo 21, escrito o seguinte: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Deus, ele cumpre as suas promessas e ele tinha prometido que ele cuidaria desse povo. Ele tinha prometido que esse povo veria a descendência do rei que olhou para Deus e consagrou sua vida a Davi, e que essa descendência teria um reinado que apontaria eternamente para ele. Isso chegou muitos anos depois com Jesus, mas ele cria que isso iria acontecer. Mardoqueu nem conheceu Jesus. Lá no Salmo 34 está escrito o seguinte: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. A gente vê aqui que o Senhor, ele escuta esse clamor. O povo de Israel não clamava por motivo nenhum. Eles não se fantasiavam só para mostrar para os outros que eles estavam em dor. Eles sofriam e eles tinham a liberdade de expor esse sofrimento, porque certamente tinha alguém que escutava. Não tem motivo da gente falar com nossas palavras se ninguém for ouvir. Não tem motivo de chorar se não tivermos como ser consolados. Talvez tenha motivo, mas não tem um propósito disso. E aqui a gente vê na palavra do Senhor que se os justos clamam, o Senhor vem e escuta as suas tribulações e Ele salva os que têm o espírito abatido. E a palavra do Senhor nos indica o que são esses justos. Justos não são pessoas que não têm erro nenhum, pessoas que por si só têm toda a justiça do mundo, senão não pediriam justiça para o rei. Justos são aqueles que olham para aquele que é justo, o Senhor Deus, e dele pedem a justiça, e na justiça dele tentam se orientar. Essas pessoas são socorridas por esse Deus. Mardoqueu tinha essa crença tão firme, que quando a situação difícil aconteceu, ele não tentou ponderar o que estava acontecendo no seu arredor. Ele pensou: tem um motivo para a gente estar aqui, e eu não preciso saber desse motivo, eu vou agir conforme a palavra do Senhor. Ele primeiro clamou da parte dele, e talvez da parte de Ester fosse fazer algo em relação a isso, porque ela tinha uma posição que só ela tinha, uma oportunidade única para o povo de Deus. E às vezes a gente trava numa situação tão difícil, porque a gente está acostumado a pensar assim: bom, Deus vai me dar alguma direção, eu vou buscar na palavra do Senhor, eu vou orar, e quando Deus me falar, eu vou fazer. Nesse momento, Deus não falou nada. Eles não escutaram a palavra de Deus, não tinha profetas para dizer, não tinham referências, não tinham sacerdotes para ensinar, não tinham reis para aplicar a lei, não tinha a voz de Deus ao lado deles. Só tinha a pergunta:
propósito de Deus. E se o propósito de Deus estava firme, não precisava de nenhuma dessas outras coisas. Às vezes a gente fica esperando tanto, escutar Deus dizer algo para poder tomar alguma atitude. Às vezes a gente fica pensando tanto, eu vou só viver a minha vida a cada dia esperando, esperando, esperando. E quando a gente olha, passou tantos anos e eu não percebi. Se a gente não faz uma revisão para ver onde a gente está andando, para onde a gente está indo, por mais que talvez não tenham dicas nenhuma de que a gente está num caminho ruim, rever é bom. Talvez não tenham placas nenhumas que digam que a gente está no caminho errado no carro. Mas dá uma olhada no mapa, vai ver. E quando você está precisando ajeitar e você checou o caminho, aí você sente que valeu a pena. Mas valeu a pena mesmo quando a gente não percebe. Vale a pena, por mais que a gente não escute do Senhor, por mais que pareça que Deus não esteja dizendo, Ele já falou a direção dele lá atrás, Ele já deu a revelação dele na lei, nos evangelhos nós temos a revelação em Jesus Cristo e hoje, ainda mais, temos o Espírito Santo em nós. Por mais que a gente não sinta, por mais que pareça que não tenha algo dizendo, nossa, é aqui que você deve ir, é isso que você tem que fazer. O próximo passo não precisa estar traçado para a gente ir. Talvez Ele vai traçar enquanto a gente ir. Deus, Ele não é limitado a agir de certa forma ou de outra. Ele pode dizer, pode revelar, pode dar um sonho, pode aparecer na sua frente, ou Ele pode te indicar com firmeza para você se manter. E como é bom a gente ter outra pessoa que pode nos orientar. Na minha infância, eu tinha várias direções possíveis, várias vontades de como agir. E a minha mãe, ela sempre tentava orientar na palavra do Senhor. Quando era coisas rotineiras da casa, minha mãe tinha uma personalidade muito forte. Ela tinha o jeito dela de arrumar a casa, ela tinha todas as coisas, mas quando era para apontar para a direção de Deus, ela fazia de um jeito tão sutil. E isso ficou mais forte em mim do que qualquer outra coisa. A gente tem aqui muitos irmãos conosco, temos referências na palavra, temos referências em outras pessoas, estamos homenageando hoje as mães, então que a gente possa fazer esse papel, uns para com os outros, de nos lembrarmos da referência. Talvez não fazer essa pergunta só para si mesmo, mas para os outros também. O que você está fazendo aqui? Por que será que a gente está onde a gente está? Para onde será que a gente precisa ir? Quem pergunta, escuta a resposta. E a direção de Deus, ela é a mesma. E mesmo que a gente não saiba exatamente para onde, que a gente não escute, mesmo que o ambiente ao nosso redor faça todas as ponderações possíveis, parecerem que é outra coisa, se a vontade de Deus é essa, que não tenha nenhuma distração que tire o nosso foco de sermos alinhados à vontade de Deus. Eu vou fazer essa pergunta de novo. Nesse momento, eu gostaria de que cada um tivesse, não só ponderando no seu interior, mas colocando diante de Deus. No momento que você está vivendo hoje, tudo que você caminhou até agora, por que você está onde você está? Será que você deveria tomar alguma atitude? Será que tem algum passo que Deus esteja orientando, por mais que a gente não perceba? Mas se faça essa pergunta. Talvez você tenha passado por muitas cidades, por muitos trabalhos, talvez você tinha planejado estar em algum lugar diferente. Mas se você está onde você está, certamente Deus também está nesse lugar. Coloca diante do Senhor nesse momento, vamos orar. Que o Senhor possa sondar nossos corações, que Ele possa dar direção de vida e que pela graça que Ele tem nos dado, de termos referências, de termos pessoas que nos ajudam nessa caminhada, nós possamos crescer e buscá-lo, sem depender das nossas ponderações,
sem depender de sinais, dependendo da direção que é apontada desde lá atrás, em Jesus Cristo, para nossas vidas, apontando para o reino de Deus. Ó Senhor Jesus Cristo, vem em nossos corações nesse momento, pelo Teu Espírito Santo, toca cada um aqui, para que nós possamos fazer essa revisão, para que não seja simplesmente uma pergunta que a gente responda superficialmente, que a gente veja não só a raiz de onde nós estamos, por que nós estamos, mas o Seu propósito para nossas vidas. O Senhor é um Deus de bondade e o Senhor está presente aqui entre nós. Por favor, se conosco, nos orienta, dá clareza na vida de cada um aqui, de chamado, de vocação, de próximos passos do momento atual. E nos ajuda, porque tem muitas distrações ao nosso redor. Tem muitas coisas que fazem a gente pensar mais e se preocupar mais do que caminhar na direção que nós já conhecemos do Senhor, de caminhar para Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque só o Senhor é bom. Nós oramos, nós colocamos diante do Senhor nossos corações e nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.